Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar o capítulo 6 da nossa apostila de História e nós vamos falar sobre os processos migratórios para a formação do Brasil, os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Então, para gente relembrar um pouquinho, né, falando desse processo migratório, a gente vai voltar um pouquinho para a gente começar a entender, relembrar, na verdade, como isso tudo aconteceu. Então, vamos relembrar aí um pouquinho? Então, nós temos aí o Brasil, o nosso país, o Brasil. Então, os portugueses, querendo explorar riquezas em outros países, saíram de Portugal. Os portugueses saíram de Portugal com o intuito, né, de explorar as terras indianas. Porém, erraram a sua rota e se depararam com as terras brasileiras. Aqui eles encontraram um povo, né, que são os índios. Tendo chegado, né, aqui nas nossas terras e encontrando esse povo tão característicos, né, com características muito peculiares e locais, né? Pele pintada, usava pele e sementes de árvores para poder se vestirem. Ficaram muito entusiasmados, né? Achando que estava chegando nas Índias. Então, daí, né, com esse contato amistoso que tiveram, trocas de presentes, porque os índios, tudo que possuíam era muito local e produzido por eles. Houve uma troca de presentes, né, por uma troca de favores, na verdade, né? Os portugueses ofereciam objetos, presentes em troca do seu serviço. Então, durante muito tempo, os portugueses exploraram esse povo, que é o índio, né? Explorando nossas riquezas, né? Principalmente o pau-brasil. Chegado determinado tempo, né, os índios perceberam que eles não estavam tendo assim lucro, digamos, né? Na verdade, eles estavam sendo explorados pelos portugueses. Então, o que eles fizeram? Vamos dar um basta nessa situação. E com muita riqueza para explorar, os portugueses tiveram uma ideia. E que ideia seria essa? Já que os índios não queriam mais, né, trabalhar para eles, eles trouxeram da África quem? Os negros, né? Os africanos. Trouxeram da África, né, os negros africanos, através de navios que eram chamados tumbeiros ou negreiros, né? Porque vocês sabem, o tempo de viagem era muito grande, né? Eles acabavam adoecendo porque ficava todo mundo junto, homens, animais, né? Comidas. Então eles acabavam adoecendo e morriam durante o trajeto. E lembrando que esses africanos que foram trazidos para cá, todos deveriam ter muita saúde, né, serem robustos para trabalharem, né? Os mais fortes eram os que eram vendidos primeiro, os mais saudáveis. E aqueles que eram mais franzinos, né, mais adoentados, ficavam por último. Agora, por que, né, além do povo africano, né,
com o recuo dos índios não querendo trabalhar, por que os portugueses trouxeram os africanos? Porque acabou criando-se muitas fazendas, né? Acabaram se criando colônias e só os índios, apesar de terem recusado, eles não estavam conseguindo dar conta das fazendas de produção de café que haviam. Então, o que os portugueses fizeram? Eles continuaram a fazer, né, propagandas de suas terras, trazendo assim, né, outros povos que formam a nossa cultura, como italianos, alemães, holandeses, japoneses, libaneses, poloneses, chineses, entre outros povos. Ou seja, por isso, né, atualmente nós temos uma cultura tão diversificada, né? É um país que é tão migratório devido à chegada dos portugueses. E para dar continuidade, depois da gente relembrar, né, com todas essas informações, a gente vai seguir aí na nossa apostila. Já volto.